Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 20 de julho de 2022. No vídeo de hoje eu vou apresentar um sofrimento em Donetsk, de algumas pessoas que fizeram um relato, e eu pude dar uma estudada nesses relatos em principais órgãos de imprensa, tais como a Associated Press, Ukrainska Pravda, que é um dos principais jornais ucranianos, né? O Ukrinform, entre outros. Já fiz outros vídeos sobre esse sofrimento e, aliás, todos mostram o sofrimento dessa guerra insana e imoral iniciada e promovida pela Rússia na pessoa do ditador Vladimir Putin. Mas acho sempre importante novos fatos que venham à tona mostrar para que quem assiste tenha a sensibilidade de quanto erro, de quanta maldade Satanás está fazendo aos inocentes da Ucrânia. Inicialmente quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, caprichem no gostei, no seu like e compartilhem com as suas redes sociais. Eu reporto isso aqui esse fim de semana próximo passado, que é onde acontecia o dia número 142 da guerra na Ucrânia. O prefeito de uma comunidade da região de Donetsk, não é da cidade de Donetsk, mas que se aproxima da linha de frente, fica de tênis e blazer perto do túmulo do mais novo soldado que veio a morrer pela ação da horda assassina russa. Além do coveiro Ruslan Trebushkin, é o último a jogar terra no caixão, que estava fechado. Ele se preocupa com quanto do corpo foi deixado quando a guerra o levou. Este é seu 10º funeral militar desde a invasão da Rússia em fevereiro. Os funerais sempre foram televisionados para dar reconhecimento aos soldados e suas famílias, até que as famílias pediram para parar por razões de humanidade, onde eles não aguentavam mais ver tanta morte e tudo isso ser mostrado na televisão. Tornou-se demais aqui, no caminho da invasão da horda assassina russa, a cidade de Pokrovsk e outras comunidades esvaziadas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, o que vivem todos os dias os horrores, as coisas macabras dessa guerra. Há o conflito óbvio com tanques e ambulâncias serpenteando pelas estradas de 2 pistas da região e fumaça subindo além dos campos de girassóis. Mesmo quando o prefeito coloca um punhado de rosas no túmulo e conforta a mãe, que lamentou: "Meu filho, por que você me abandonou?", diz ela para o soldado que está morto ali. Ele luta com uma responsabilidade, ele, o prefeito, que poucos moradores provavelmente contemplaram. Ele deve estar pronto quando os militares ordenarem que os moradores restantes, que são poucos, saiam da cidade, da localidade, da região. E como prefeito, ele seria um dos últimos a sair. A incerteza é enervante, a reviravolta pode acontecer em uma semana, um mês, 2 meses, dependendo do movimento da linha de frente, diz ele. Mesmo assim, ele está tranquilo. Ao meio-dia do dia 142 da guerra na Ucrânia, um coordenador humanitário na cidade de Selidov caminha no ecoante Palácio da Cultura ainda do tempo da era soviética, enquanto dezenas de moradores pegam sacolas plásticas contendo rações de comida, que é distribuída gratuitamente. Zita Topilina diz que o esforço de ajuda atendeu milhares de pessoas, incluindo algumas que fugiram de áreas que já estão ocupadas pela horda russa, como o porto de Mariupol. Ela acredita que as histórias de pessoas que escaparam do outro lado foram aterrorizantes o suficiente para influenciar qualquer residente naquela região e em toda a Ucrânia que possa ter simpatizado com a Rússia por nostalgia, mesmo porque o Putin dizia que naquela região era a luta contra o nazismo, e os ucranianos não queriam que se falasse russo, o que era uma mentira. E o que ele fez na realidade? Destruiu as cidades, destruiu as vilas e assassinou os moradores que ele disse que estava justificando essa guerra que ele ia defender. Putin é um assassino cruel, covarde, macabro. Ela é um dos milhares de moradores de Donetsk que estão sendo instados pelas autoridades a evacuar enquanto podem. Ao contrário de muitas pessoas, ela tem um parente em outro lugar na Ucrânia que pode hospedá-la, mas ela não consegue ir, segundo ela. Eu tenho 61 anos e dizem que você não pode plantar árvores velhas em outro lugar, disse ela.
para a imprensa. Eu pertenço aqui e muitas outras pessoas também. Acreditamos que a Ucrânia é nossa e vamos morrer aqui pela Ucrânia. Em uma sala lateral tranquila do Palácio da Cultura, com a luz do sol filtrado pelas cortinas cor-de-rosa fechadas, a guerra que leva as lágrimas está tirando a juventude da Ucrânia, diz ela. Quando os velhos morrem, não haverá nada. Mas ela deve deixar esses pensamentos de lado e está ajudando as pessoas que esperam, que precisam. Na tarde ainda do dia 142 da guerra na Ucrânia, soldados também chegam na região a um posto de gasolina na cidade de Konstantinovka, em uma van crivada de balas. As janelas traseiras desapareceram, o sistema de exaustão está quebrado, um crânio de plástico está no para-brisas de frente para a estrada. Por todos os dias de bombas de fragmentação e outros perigos que as pessoas experimentam em uma linha de frente não revelada, um dos soldados, Roman, de óculos escuros e luvas de couro sem dedos, que é aquelas que ficam os dedos para fora, é brincalhão. Em seu celular ele mostra fotos de uma cratera de explosão com uma bola de futebol colocada dentro dela para perspectiva, diz ele sorrindo. Perspectiva também vem com o anel dobrado pendurado em seu chaveiro, é da esposa dele. Em casa ele tem 4 crianças pequenas, todas com menos de 10 anos. Roman espera manter a guerra longe deles. Eu gostaria que eles estivessem seguros, diz ele. Ele acredita que o apoio do Ocidente está ajudando, mas ele e seus amigos precisam de mais para que possam voltar para casa de vez, e ainda se conseguirem voltar vivos. Eu gostaria de um céu pacífico sobre nossas cabeças, diz ele, antes de voltar para a van para retornar a lutar na linha de frente. É isso. Na noite do dia 142 da guerra na Ucrânia, um homem está no balcão de um restaurante fechado na cidade de Kramatorsk, que foi bombardeada duramente e continua sendo bombardeada, e inclusive a estação de trem, quando as pessoas estavam sendo evacuadas, foi bombardeada pelas hordas assassinas, onde eles assassinaram 50 pessoas na cidade de Kramatorsk. Bjork está tocando no alto-falante. Bogdan acha que o seu é um dos 3 restaurantes que ainda funcionam em uma cidade que já abrigou mais de 150 mil pessoas. Ele diz acreditar que é melhor estar aqui do que ficar em casa fazendo pouco, mas ouvindo fogo de artilharia. Várias vezes ele quase fugiu. Ele ficou sem palavras por 2 dias, depois de mais de 50 pessoas em um ataque em abril. Um cliente, soldado, perguntou por que ele ainda está aqui, E ele silenciosamente não respondeu, mas pensou que ele tem que ficar para ajudar quem ficou e quem precisa. A avó e o pai de Bogdan não querem ir embora, e seu avô está praticamente desaparecido depois que sua vila, perto de Liman, a cerca de 40 quilômetros de distância deles, foi tomada pelas hordas russas em abril. Bogdan não conseguiu falar mais com ele, desde um telefonema pouco antes da chegada dos russos. A última coisa que seu avô disse foi que ele precisava estocar madeira e outros suprimentos para sobreviver. Bogdan se pergunta: o que acontecerá se a sua própria cidade for tomada também? Essa guerra que Vladimir Putin está movendo contra a Ucrânia desde quando invadiu a Ucrânia em 2014 e agora prosseguindo em fevereiro de 2022, é uma guerra macabra, é uma guerra contra todos os direitos internacionais, direitos humanos, cometendo toda a série de crimes contra a humanidade, crimes de guerra. E vai continuar. Essa guerra deveria parar já, mas lamentavelmente não vai parar. Ela poderia parar já dentro de 2 fatos. Se o presidente ditador russo desejasse e parasse a guerra, porque foi ele que a iniciou, e ele tem força e poder para isso, ela pararia imediatamente. E ele voltasse às linhas anteriores, de fato, à fronteira anterior à Rússia, em 2014. Ele não vai fazer isso. E a outra é se a Ucrânia agora tivesse uma vitória sobre a Rússia. A Ucrânia poderá ter a vitória sobre a Rússia, só que isso vai demorar. Não é apesar de agora muita coisa, muitos objetivos estarem sendo alcançados pelos ucranianos no leste da Ucrânia,
com o novo armamento americano e europeu que está recebendo, mas isso vai demorar, porque os russos também em algumas regiões já fincaram o pé e as posições e não será fácil tirá-los de uma hora para outra. Acredito que a vitória virá com o tempo, mas lamentavelmente, face à intransigência do ditador russo, ela ainda vai demorar essa guerra. E tenho certeza que o povo ucraniano, que confia no seu exército, é patriota, ele vai continuar a lutar e ele não pode deixar que Satanás ganhe essa guerra, e não vai ganhar. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo, obrigado a vocês que prestigiam o canal, inscreva-se no canal, capriche num gostei para nós e compartilhe com as suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.